Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 15, nós vamos ler nesta noite. Segundo Crônicas, 15. Encontrar? Só de casa, segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, verso 3. Deve que foi escrito por Paulo, porque esses livros da Bíblia, que a gente não sabe quem escreveu, a gente taca para Paulo. Né? Então, segundo Crônicas, capítulo 15. Encontraram? Nós lemos aí no início do ano. Tinha um professor no seminário que falava, quando você não souber, fala que foi Paulo. Pronto. Ou Davi. Paulo ou Davi. Se tiver noção do Novo Testamento, fala que foi Paulo. Se é do Velho, fala que foi Davi. Né? E vai. Muito bem. Então, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 15, verso 3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Agora põe o dedinho aí e vai lá para João, capítulo 17. Vamos fazer um contraposto de dois textos. João 17. João é fácil, né? Mateus, Lucas, Marcos, João. O Vitor diz que é o contrário, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Provavelmente foi Paulo que escreveu João. Contrário. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu te glorifico. Deus, dá-nos tua palavra, dá-nos tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. E fala-nos, Deus, conforme a tua infinita misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Muito bem, vamos começar com Crônicas. Esse é um texto do segundo livro de Crônicas que eu gosto muito e cito muito. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Inclusive, já o preguei aqui algumas vezes de uma forma bem tendenciosa, né? Não disse que não foi válido, só disse que foi tendencioso. Eu sempre gostei de olhar para esse texto como para observar, resgatar a importância do sacerdote. Definitivamente, você sem pastor, você está, como diria o João Paiva, você está lascado. E eu já brinquei com isso demais da conta, né? Porque eu posso ser seu pastor ou não ser o seu pastor, é uma escolha minha. Assim como você pode ser minha ovelha ou não ser minha ovelha, é uma escolha sua. Não quer dizer que nós deveremos estar em locais diferentes, em igrejas diferentes. Não, estou falando daqui agora, aqui dentro, nós aqui, você no banco e eu aqui em cima, eu não sendo o seu pastor e você aí no banco não sendo minha ovelha, e vida que segue, normal, acontece. E sempre olhei para esse texto como o foco principal dele, a importância de se ter um sacerdote. Ora, porque o povo aqui estava sem Deus, porque eles estavam sem sacerdote que os ensinassem e automaticamente sem lei. E quem está sem Deus está automaticamente no fundo do poço. Quem está sem Deus está automaticamente perdido.
Mas eu venho pensando muito recentemente que talvez esse texto tenha um outro foco. Muitos dias sem o verdadeiro Deus. E eu venho pensando nisso, que o sacerdote aqui, ele é importante, se não tirei a importância dele. A lei que hoje nós chamamos de palavra de Deus, de Apocalipse, aliás, de Gênesis e Apocalipse, extremamente importante, mas o ser central desse texto é Deus. O que fez com que o povo estivesse sem sacerdote, o que fez com que o povo estivesse sem lei, a priori, é porque eles estavam sem o verdadeiro Deus. Aí, eu acho isso interessante, essa expressão, esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e suas vidas estavam desviadas como queiram, caídas como queiram, afastadas de Deus, as suas vidas estavam distantes do Deus forte, do Deus que cuida, do Deus que salva, do Deus que, enfim, do Deus eterno, que o texto gentilmente chama de verdadeiro Deus. Então, a maldição suprema aqui do texto não é estar sem sacerdote e nem muito menos estar sem a lei. O castigo, ou a maldição, ou a coisa errada principal do texto é como eles conseguiram ficar tanto tempo sem o verdadeiro Deus, que acarretou todo o restante da bagaceira. Aí o João, capítulo 17, 3, ele vem e faz um contraposto, uma citação do mesmo texto. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Olha que coisa impressionante, eu concluo então, Reginaldo. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Mas João vem e conta que a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro. Os dois textos falam intrinsecamente, profundamente de salvação. Porque salvação, Vitor, é conhecer Deus. Se estavam sem Deus, estavam sem salvação. E no João 17, se conhecem a Deus, tem a vida eterna. E o que é vida eterna a não ser salvação? Recentemente, um momento do nosso culto tem me incomodado. Eu já estou orando a respeito acerca de mim. Sabe aquele período de oração que a gente faz aqui, que eu, ou o pastor José, ou quem está dirigindo, fala assim, agora venho aqui à frente para orar pelo seu chamado. E vem uma multidão. Tem 2 cultos que isso tem estraçalhado, estrangulado meu coração. Porque eu olho, e lamentavelmente, uma boa porcentagem de quem vem não tem nenhum chamado. Então há um equívoco. E aí eu venho pensando, eu acho que eu não tomei a decisão ainda, mas eu estou pensando nessa oração pelo chamado, fazer especificamente numa reunião de liderança. Fazer especificamente em quem tem posto a mão no arado, em quem tem amassado o barro para fazer o tijolo, em quem de fato e de verdade tem vocação. O chamado, ele não é coletivo. O chamado de Deus, ele não é uma obra para a igreja. E olha que eu já disse a vida inteira que todo crente tem um chamado. Mas recentemente eu tenho refletido e pensado, o que é coletivo, o que é para todos é esta coisa da qual o escritor de Crônicas e João escreve, a salvação. Talvez eu queira, nos próximos cultos que eu for ministrar a oração, chamar aqui à frente, você que já viu a salvação, mas tem vivido como um ímpio, salafrário, porco, você que já foi salvo, mas tem voltado e revolvido no próprio vômito, você que já conhece a salvação, mas deixou a casa do Pai para ir morar com os porcos,
Vem aqui à frente para a gente orar pela sua salvação. Talvez eu tenha pensado recentemente, seja mais adequado. Talvez eu tenha visto um ou dois valorizando mais o chamado de Deus do que a própria salvação. Ao ponto de ouvir, Deus tem um grande chamado para mim, uma grande obra, mas é tão grande que essa igreja é pequena para Ele executar, mas eu não sou salvo. Penso eu que Deus revolve no trono ao ouvir algo tipo assim. Porque, incrivelmente, você vai ler toda a Bíblia de capa a capa, e você não vai encontrar que Jesus Cristo subiu na cruz para te dar uma grande obra. Mas você vai encontrar e vai ficar claro para você, de Gênesis a Apocalipse, seja na serpente de bronze sendo levantada no deserto, para que todo que olhasse para ela fosse curado, a Jesus Cristo ressuscitando, ao Apocalipse de João, você vai ver Jesus na cruz para te salvar. Nós queremos cantar, nós queremos pregar, nós queremos fazer grandes coisas, e temos nos esquecido de que algo glorioso, que é a salvação de minha alma, me pertence, que Jesus subiu na cruz por ela. De todas as profecias ou as lendas do anticristo, e nós vimos aí um ensaio do anticristo, Emmanuel Macron, perfilando o anticristo, cavaleiro conduzindo as nações, enfim, tudo que vocês viram, um ensaio do anticristo, e eu olho para nós e nós não temos valorizado, percebido, entendido a grande salvação que Cristo fez. E desesperadamente estamos em busca de uma grande obra, quando está consumado uma grande salvação. A grande obra é loteria. A grande salvação é certo, é absoluto. Olhou para Cristo, creu em Cristo, viveu para Ele, é salvo. Sendo salvo, todas as demais coisas serão-lhes acrescentadas. Então talvez a gente devesse parar de focar tanto numa grande obra e começar a viver uma salvação tão simples, porém gloriosa, feita ali na crucificação de Cristo. E é fato que a maioria de nós outros aqui hoje, em casa, se dermos um arroxo sobre sermos salvos, iremos titubear. Ou como diríamos Pedro, no mínimo, não daríamos conta de responder à razão da nossa fé. Deus tem me conduzido a leituras e, basicamente, neste ano, os livros que caíram à minha mão trouxeram a ideia de uma grande salvação, de uma grande obra vicária de Cristo na cruz. E os homens se perdendo debaixo desta sombra. Seria mais ou menos assim. Detesto manga, não gosto de manga, cresci ouvindo que manga era comida de porco. Lá de onde eu cresci, a gente juntava carrinho de mão cheio de manga para jogar no chiqueiro. Mas tem gente que gosta, né? Então vamos lá. Muitos de nós estamos debaixo de um grande pé de mangas, carregado de mangas maduras e saudáveis. Olhamos para cima, vemos aquelas mangas maduras e saudáveis, agachamos e lambemos a terra. Estamos à sombra,
mas não desfrutamos. Estamos envolvidos demais em busca de aceitação, de prosperidade financeira, em busca de felicidade humana. Hoje faço 54 anos. Estou ciente de que para estourar mais 30 anos, se Deus for muito misericordioso, que vai passar assim. Qualquer alegria mundana nesses 30 anos, como diz o pensador, serão apagados em 2 segundos da eternidade no inferno. E aí nós estamos como aquela pessoa, debaixo do pé de manga, carregado de mangas maduras e saudáveis, lambendo o chão. Nós estamos debaixo da cruz, vendo a fruta ali, madura e saudável, a salvação consumada. Sabe o que é consumada? Feita, executada, terminada, não tem mais nada para reparar. Tem mais nada para ser feito, isso é consumado, executado. E lambendo o chão deste mundo. Então talvez, eu disse talvez, eu pare de chamá-los para orar por sua vocação. E comece a chamá-los para orar por sua salvação. Porque, lamentavelmente, o diagnóstico o laudo alguns de nós não compreendemos. Percebe que tanto no Crônicas quanto em João, a salvação está intimamente ligada ao verdadeiro Deus. Estar com Deus, no livro de Crônicas, nesse texto, é ser salvo. Interessante isto. E esta afirmação de que estar com Deus é estar salvo me faz lembrar de Enoque. Nunca aceitou a Cristo, nunca pregou um sermão, só estava com Deus. Andou e foi. Li recentemente, num dos livros que eu estou lendo, que Melquisedeque era o próprio Jesus. Por isso, Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, sem princípio e nem fim. Mas vamos considerar que Melquisedeque não era Jesus, era um homem assim como eu e você, sem princípio nem fim, mas um homem que andava, que estava próximo de Deus. Acho interessante alguns personagens bíblicos que tinham tudo para demonstrar o grande poder e não o fizeram. Um deles era Abraão. Abraão não orou para o cordeiro aparecer engarranchado. Já leram o texto? Ele não chegou lá e profetizou: esse que eu digo vai aparecer aqui. Ele só disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. Diferente desse frenesi que vivemos por uma grande obra. Talvez passe desapercebido, mas no caminho de Sodoma e Gomorra, quando ele batia um plá daqui, um pá da acolá com Deus, ele não estava numa oração fervorosa, ele estava num diálogo. Ele estava com o verdadeiro Deus. Se você pegar Jó, por exemplo, que demonstra uma salvação tão profunda, tão incrível, você não vê Jó ressuscitando nenhum dos seus filhos. Você não vê Jó
orando e caindo dinheiro do céu para recompor aquilo que ele havia perdido com as suas tribulações. Você vê Jó o tempo todo reafirmando que estava com Deus. Eu sirvo Deus, eu busco Deus, eu sacrifico a Deus, eu estou com Ele. E assim eu poderia citar diversos homens que nos mostram que estar com Deus é ser salvo. Mas aí nós focamos nesse grande chamado ilusório, nessa estampa que a sociedade tanto gosta. Tem coisa mais bonita do que eu sou servo? Tem? Tem, claro que tem. Eu sou vaso. Cara, a metade das pessoas que eu conheço que se auto-intitula vaso, eu completo, sanitário. Não passa de um monte de merda. Sabe aquela grandeza de Cristo subindo na cruz para pegar o meu pecado, a minha vergonha, e tomando sobre si, o povo simplesmente ignora, para estampar lá fora que é usado por Deus. Não queira ser usado por Deus, queira ser salvo por Deus. Instagram então virou a praça dos vasos de Deus. Todo mundo é usado. E não queira ser pastor, não. Porque o povo tem uma necessidade de ser vaso de Deus para pastor, de ver luz, de ter uma palavra, de fazer uma adivinhação. Não que a gente não precise, às vezes a gente até precisa, mas não é o foco. Eu acho mais bonito alguém salvo, que vive a salvação, do que alguém que traz uma profecia espetacular, mas não tem vida. Aliás, eu falei isso aqui a vida inteira, só que usei outras palavras e acho que ficou no limbo. Não se faz vida cristã com discurso. Como diria o falecido, ressuscitado Flávio, extordia, já faz um tempinho. Alguém chegou e falou assim: nossa, mas fulano de tal da sua igreja, hein? Faz uma obra tão linda na sua igreja. Louvado seja Deus que tem me transformado e tem me mandado calar a boca. Eu falei: pois é, só Jesus para recompensar. Porque se auto-intitula vaso, para mim, só se for sanitário. Estar com Deus é estar salvo. Estar sem Deus, principalmente muitos dias, não brinca com isso não. Olha como Israel se encontrava, esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Estou falando que perderam a salvação? Não. Estou falando que talvez nunca tenham alcançado? Sim. Estou falando que era salvo, mas que estava debaixo da maldição? Sim. E sim de novo. Porque estar com Deus não é uma brincadeira de criança. A brincadeira de criança parece tão real. Esses dias que a Dalila passou lá em casa, um dia estava observando, ela vê como é férias, provavelmente a gente não vai adotar, então não tem que educar. Viveu que nem pé de chuchu, como diz a minha terra, esses 30 dias. Cresceu para o lado que quis, comeu o que quis, almoçava caixa de chocolate, está tudo bem. Se a família recompor, que eduque, se alguém adotar, que eduque. E ela via, 2/3 do dia ou mais, ela via Carinha de Anjo na Netflix. Da hora, ela sabe de cor. Ela fala as falas do Carinha de Anjo. E ela estava lá com a televisão ligada e brincando com os negocinhos de vidro lá, fazendo cozinhadinha com areinha.
conversando com as panelinhas dela lá. Estava tão real para ela. Às vezes eu me pego observando vocês, e para você é de mentirinha, mas está tão real que parece que você já se convenceu que é real. Estar com Deus não é essa brincadeirinha, não, é algo sério, é preço, é vida. A salvação que esse Deus traz quando estamos perto é completa. Também da mesma forma que não vai rolar eu com a salvação de brincadeirinha, de mentirinha, Deus também não faz uma salvação de mentirinha comigo. Ele faz uma salvação completa. Se conhecermos Deus, isto é a vida eterna, e isto nos leva a ser salvo. Aliás, Daniel disse, ele sara, ele salva, ele liberta, ele faz grandes obras. É uma salvação completa. Então por que estamos amassando barro? Porque a salvação até veio, mas não estamos perto do Deus verdadeiro. É uma salvação completa no passado. Ali naquele momento que nós encontramos com Jesus Cristo, Ele salva o nosso espírito. Sede, local de reunião do Espírito Santo de Deus comigo. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a luz do homem, que o Espírito do Senhor se comunica com o Espírito do homem. Isso acontece no exato momento que você aceita Jesus. Seu Espírito faz as pazes com o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que vocês vão ser amiguinhos para sempre, não. Engraçado, falava com os jovens recentemente, não sou seu amigo e cheguei à conclusão que talvez não serei, mas sou seu pastor. São coisas diferentes. Então o fato de você aceitar Jesus Cristo, e o Espírito de Deus comunicar com o seu Espírito, não quer dizer que está tudo bem, não. A Bíblia diz que você pode entristecê-lo. A Bíblia diz que você pode apagá-lo. A Bíblia diz que você pode, ainda assim, escandalizá-lo. A gente tem essa mania humana de achar que porque estamos aqui está tudo bem sempre. Não. Nossas vidas estão seguindo, inclusive, nossa vida espiritual. Mas no passado, no instante da conversão, nosso espírito foi salvo. Tornou-se sede, local de encontro do Espírito Santo de Deus com o meu espírito. Isso queima, isso me enche, isso me dirige, isso me dá vida, isso é instantâneo, isso é completo, isso é irreversível. Não adianta, podem fazer discursos infinitos, eu só sempre digo, vá ler a Bíblia inteira. Crente salvo não perde salvação porque é irreversível. É só a graça. No presente, aqui agora, então um dia Ele te salvou. Pegou seu espírito, tornou ele essa salvação como sede do encontro do seu espírito com o Espírito de Deus. Agora, aqui no presente, Ele salva a sua alma. Sendo você tricotomista, parte e mergulha no conceito de alma. Sendo você dicotomista, mergulha e enfia a cara no conceito das suas emoções. Porque no presente, no dia a dia, no day by day, Deus está sarando as nossas afeições e vontade. Às vezes tem pensado de como eu perdi dos 48, da pandemia em diante, como eu perdi 90% da necessidade de ser irado, de resolver tudo na hora, de dar o grito, e se eu não ganho no conceito, ganho no grito. Meu Deus, o que eu mais tenho ficado ultimamente é calado. Tenho olhado e tenho percebido como Deus no dia a dia tem salvado a minha alma, as minhas emoções,
da necessidade de sobressair, progressivamente Deus vai salvando nossas emoções e alma. É uma salvação completa. Ele salva o nosso espírito para que ele possa se comunicar com o Espírito de Deus. Ele salva a nossa alma, nossas emoções, para que nós possamos comunicar com o nosso próximo. Sacou? Salvação completa. Ele salva o meu espírito para que eu possa falar com ele novamente. Então é uma salvação vertical com Deus. Ele salva as minhas emoções e a minha alma para que eu possa conversar ou comunicar com o meu próximo. É uma salvação horizontal. A salvação de Deus, ela é completa. Sabe você que ainda não está bem no vertical, seu espírito não está batendo um plá legal com o Espírito Santo de Deus? Abre o olho, querido. Sabe você que ainda não tem dado conta de viver em sociedade como deveria? Precisa ter a razão, precisa mandar, precisa ser pastor de alguém. Pastor, nós falávamos sobre isso. Jesus Christ. Até quando? Nós já falamos sobre isso 1 trilhão de vezes. Mas a gente abre o olho e a gente ainda encontra, nesse tempo, em pleno século 21, gente assumindo o pastoreio sobre um ou outro aqui dentro. Para quê? Mal temos dado conta de nossas almas. É disto que Deus quer salvar você. É uma salvação completa, porque se você comunicasse com o Espírito de Deus, mas não conseguisse comunicar com seu par, com seu semelhante, não ia rolar. Se você fosse gentil e conseguisse viver em paz com seu semelhante, mas não comunicasse com Deus, o máximo que você seria um hippie. Paz e amor, mas não um filho de Deus. No futuro, então no passado, salva o nosso espírito para que ele converse com o Espírito Santo de Deus. No presente, dia após dia, progressivamente ele salva a nossa alma para que possamos nos relacionar com as pessoas. No futuro, ele salva o nosso corpo. Interessante, crente não quer morrer, crente dando chilique para não ficar velho. Poxa, é obra de Deus você morrer, é obra de Deus você envelhecer. O que der para arrumar, nós vamos arrumando. O que não der, nós vamos desistindo, vamos deixando. Semana passada, marquei uma cirurgia plástica, ia tirar as pálpebras. Estava tudo certo. Ia tirar tudo, porque tem 2 quilos. Consultei um, consultei outro, achei soberbas posições. Aí conversei com o meu dentista preferido. Ele me explicou A, B, C. Eu falei assim, cara, você me deu a resposta. Pronto, não vou fazer mais. Tá bom, vamos lá. É a velhice que está chegando, vou ter que aceitar, e aceitei. Porque agora o corpo, ele vai sim acabar. Faça assim uma academia. Tente comer menos, para durar uns dias a mais, mas saiba, mais cedo ou mais tarde, tu vai morrer. E aceita que dói menos e não seja um velho amargurado. O mundo já está cheio de velhos amargurados, mal amados. Meia dúzia de nós seremos o substituto deles. Mas não, o corpo é para isto. Mas eu entendo que no futuro, no arrebatamento, na ressurreição dos mortos, Deus salvará também o meu corpo. Aí sim me dará um corpo glorificado. Aí sim fará com que meu corpo não seja mais corruptível, diz a palavra. Estar com Deus é receber salvação completa. Alma, espírito, corpo. E não existe outro caminho. João deixa claro que ser salvo é estar com o Deus verdadeiro. É conhecer o Deus verdadeiro.
Eu acho incrível que quando nós encontramos a salvação, nós conhecemos Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós encontramos salvação. Os pensadores vão filosofar, teorizar, mas nunca saberão se a criança aprende a escrever primeiro ou a ler primeiro. Os teólogos irão filosofar e teorizar, mas nunca saberão se eu conheço Deus e sou salvo, ou se eu sou salvo e conheço Deus. Uma coisa é fato: tanto a leitura quanto a escrita estão presentes na alfabetização da criança. Tanto a salvação quanto conhecer Deus estão presentes na transformação de um filho de Deus. Esses dois elementos estarão presentes. Se um primeiro, se o outro, fica com você. Mas uma coisa é fato: sem o Deus verdadeiro, nós perecemos. Porque a vida eterna é tão somente encontrar com esse Deus, servir esse Deus, salvação com conhecimento de Deus. Então, na boa, em amor, dá uma folga para esse bendito chamado que você adora tanto e abraça a salvação. E se você é salvo, viva como tal. E se você entende isso, se você entendeu esta palavra, você aqui ou de casa, passe a viver como tal. Passe a viver como quem conhece a Deus, como quem é salvo. Encerro dizendo: sabe quando Jesus disse: o reino dos céus é semelhante ao homem que sai a procurar tesouros e acha uma pérola de grande valor. Ele vende tudo quanto tem, vai lá, compra o terreno e apropria-se daquela pérola. Vamos lá, Rony. Vocês acham, Leandro, que aquela pérola da qual Jesus falava era um chamado ou era a salvação de nossas almas? Eu creio que ele falava da salvação de nossas almas. Venda tudo quanto você tem, no sentido figurado do texto, e abrace a pérola da salvação da sua alma.